Semana passada falamos bastante sobre o Shema Israel, a importância dessa reza do Shema Israel, e veremos hoje, na sequência do Shema Israel, que é a reza mais importante de toda a oração da manhã, da tarde, da noite, que é chamado a Amidah, ou o Shemona Esrei, ou pelo simples apelido como Tfilah. Quando nós falamos Tfilah, isso se refere ao que se chama a reza silenciosa. Tfilah é o momento de conexão máxima com Deus. É o momento que estamos escalando e nos conectando numa forma ímpar com Deus. Primeira coisa, vamos ver a estrutura dessa reza, algumas histórias, e entender, na verdade, a fundo da importância de cada uma dessas 18, que na verdade hoje fazemos 19 bênçãos. Primeiramente, Talmud escreve que os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov foram aqueles que fundaram, que estabeleceram essas três rezas. Avraham Avinu, ele criou a reza do Shacharit. Como a Torá descreve que ele acordou de manhã e ele foi parar lá no lugar onde ele se encontrou com Deus. Quer dizer, um lugar de se encontrar com Deus é exatamente o momento da reza de Shacharit, da manhã. Yitzhak, quando ele ia se encontrar com a Rebeca, a Torá descreve que ele também estava rezando ou conversando no campo. E ele criou então a reza de Mincha. E depois o terceiro patriarca, Yaakov, ele criou a reza da noite, que é a reza do Arvit. E essas três rezas, basicamente o que elas são? É o momento de você se encontrar com Deus. Obviamente, naquele momento, quando os patriarcas rezavam para Deus, não havia o conceito de um Sidur, das 18 bênçãos, mas era o momento de se encontrar e de conversar com Deus, de pedir e de agradecer. Como explicamos na primeira e na segunda aula desse curso, da importância de você conversar e pedir para Deus. E que nos primórdios dos tempos as pessoas sabiam conversar e pedir e agradecer. Eles tinham o vocabulário correto para se conectar com Deus. E assim foi durante milênios, até a destruição do primeiro templo. No momento que o primeiro templo foi destruído e os judeus foram dispersos para a Babilônia e ao redor do mundo, e cada um começou a falar um outro idioma, então as pessoas já perderam o conceito do Lashon HaKodesh, da língua sagrada, do hebraico, e já não sabiam mais as palavras corretas para falar com Deus, para pedir, para agradecer, e de que forma fazer isso. E por isso as pessoas já não sabiam rezar. Veio Ezra HaSofer, que ele veio da Babilônia e voltou para Israel com o povo, como o líder do povo judeu. Ele com mais sábios, eles criaram, na verdade, o que é chamado o Shemona Esrei. 18 bênçãos. Interessante é que aqui não foi só Ezra Sofer, ele era o líder, mas aqui tinham 120 sábios, mais alguns profetas, que eles acabaram fundando e criando palavra por palavra desse Shemona Esrei. E isso virou, na verdade, a base de todas as nossas preces. Da manhã, da tarde, da noite, no Shabbat, no Yom Tov, em qualquer festividade, nós temos esta reza silenciosa. Aliás, 18 é só durante a semana. No Shabbat, no Yom Tov, tem outros números de quantas bênçãos que nós pronunciamos. Mais para frente, veio um outro sábio, que chamava Rabban Gamliel. E na sua época, tinham muitos judeus hereges, tinham muitos judeus perversos, judeus que não acreditavam em Deus, não acreditavam na sua Torá, e eles estavam ferindo e atacando muito os seus próprios irmãos judeus. O Rabban Gamliel, ele acabou criando uma 19ª bênção, que não é a 19ª, na verdade, o Velam al-Shinim é a 12ª bênção, bem no meio, que essa bênção, na verdade, está pedindo para Deus terminar com essas pessoas que ferem o povo de Israel. Depois acrescentaram mais e mais na reza em geral, mas basicamente essa que é a estrutura do Shemona Esrei. Outra coisa para falar, eu acho que hoje não vai ser suficiente abordar todos os detalhes dessa reza tão preciosa, mas eu gostaria hoje de entrar um pouquinho na estrutura desse Shemona Esrei. Quem tem um Sidur perto, abra um Sidur para que você possa realmente acompanhar melhor o que eu vou explicar a partir de agora. Então, 18 bênçãos. Por que 18? Aliás, o símbolo tão judaico, as placas dos carros tão famoso, que é o Rai, o número 18. E o número 18 tem realmente muita importância no nosso povo. Da onde que surgiu esse conceito do 18?
Chai significa vivo, mas Chai são 18 vezes que o nome de Deus aparece num salmo que nós falamos no Kabbalat Shabbat, que é o Mizmor LeDavid, Davul Hashem Benei Elim, que é um louvor para Hashem, e ali consta 18 vezes o nome de Deus, que é o Salmo 29. E a 19ª tem a ver com uma frase que fala no meio, Kela Kavod Hirim Hashem, certo? Que Hashem ele acaba castigando certas pessoas. Também, no Shema Israel, nós temos 18 vezes o nome de Deus. No Kiryat Shema, 18 vezes o nome de Deus. E a 19ª, que representa contra os hereges, isso tem a ver com o nome Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando a gente fala que Deus ele é um, todo aquele que nega essa presença, a unidade, a unicidade máxima de Deus, ele entra nessa 19ª bênção que fala contra os ateus, certo? Os hereges. Também, no nosso corpo, nós temos a coluna vertebral. E na coluna vertebral nós temos 18 vértebras. 18 vértebras. E qual a ideia da vértebra? A vértebra, ela sustenta o nosso corpo. E ela, na verdade, que envia mensagens da cabeça para todas as outras partes do corpo. Na hora que nós estamos rezando, essa espinha é que traz vida e significado para todas as mitzvot, para toda a minha vida. Então, no momento que eu faço a tefilá, eu faço com toda a minha coluna, com toda a minha espinha, com todas as minhas vértebras, 18 vértebras. Mas, Rabino, são 19 rezas, mas existe uma pequena vértebra que não entra na contagem das 18 vértebras, que é na base da coluna, que é chamado o Etzem Luz. É um ossinho que, aliás, deste ossinho será reconstruído o corpo na era messiânica, na ressurreição dos mortos, no Tchiat HaMeitim. O corpo vai voltar a ser como que ele era antes de morrer. Baseado no quê? Baseado neste ossinho, que está na base da coluna vertebral, que é chamado Etzem Luz. E este osso, ele não queima, ele não se destrói, tem uma história inteira sobre isso, já falei uma vez, como que esse osso não tem como ser moído, destruído, queimado, dissolvido por água. E isso tem a ver também com a 19ª bênção, que é representando a unicidade máxima de Deus. Como que Deus ele é poderoso e nada pode realmente competir contra ele, e nada pode destruir essa unicidade máxima de Deus. Então essas são algumas ideias porque são 18 ou 19 bênçãos. O Shemona Esrei é dividido em 3 partes: louvor, pedido e agradecimento. 3 bênçãos de louvor, que é a primeira, a segunda e a terceira. Vou falar daqui a pouco o que significa cada uma das 3. Depois nós temos as 13 intermediárias, que são bênçãos de pedido por tudo que nós vamos pedir, fisicamente, espiritualmente. E depois nós temos 3 bênçãos finais de agradecimento. Que assim é o sistema. Você quer pedir para Deus? Primeira coisa que você precisa louvar, agradecer, reconhecer tudo que Ele nos deu e tudo de quão grandioso que Ele é. E assim que é o sistema, quando você vai pedir um aumento, ou quando você vai falar com algum político ou com um rei, a primeira coisa você tem que louvar e agradecer. E depois você pode pedir aquilo que você precisa. E depois que você recebeu, você louva 1 vez, 2 vezes, 3 bênçãos finais. Então, as primeiras 3 bênçãos, nós estamos louvando a Deus. Louvando e agradecendo e reconhecendo a grandeza e o poder de Hashem. Vamos mergulhar hoje um pouquinho nessas primeiras 3 bênçãos. A primeira brachá, como vocês podem ver no Shemona Esrei, começa com Baruch Atah Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak ve'Elokei Yaakov, Hakel Hagadol Gibor ve'Hanorá, e assim continua. O que significa: abençoado seja tu, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraham, Deus de Yitzchak, Deus de Yaakov, Deus o grande, o poderoso e temível, Deus sublime, e assim por diante. Então essa primeira brachá está descrevendo a nossa emuná, a nossa fé inquebrável em Deus. Sobre isso tem vários níveis, tem várias questões sobre essa emuná em Hashem. E a pergunta é: por que realmente foi detalhado tantas vezes o nome de Deus? Baruch Atah Hashem Elokeinu, o nosso Deus, o Deus dos nossos patriarcas, Deus de Abraham, Deus de Yitzchak, Deus de Yaakov. Fala uma vez só, Baruch Atah Hashem, pronto.
Ou o Deus dos patriarcas? Por que ele precisa entrar em tantos detalhes? Aliás, ele não é só o nosso Deus. Ele é Deus de toda a humanidade, de todas as criaturas, de todos os seres. Mas aqui, na verdade, essa reza tão sagrada, tão elevada, ela está descrevendo a união de Deus com o povo de Israel. De como que Deus designou a sua santidade e o seu connection ímpar com o povo de Israel. Por isso está escrito Elokei Avoteinu, dos nossos patriarcas. Os patriarcas, eles trabalharam e eles desenvolveram uma fé e um reconhecimento tão poderoso, tão grandioso em Deus, que acabou sendo, na verdade, um vai e vem. Eles se conectaram com Hashem e ele acabou, na verdade, unificando, designando o seu nome e a sua glória com os patriarcas. E depois que ele fez isso com os patriarcas, isso acabou passando no automático para todo o Bnei Israel. E daqui a primeira coisa que ele fala, Baruch atah Hashem Elokeinu. Elokeinu significa o nosso Deus, porque ele designou a sua santidade para o povo de Israel. E nós acreditamos na unicidade máxima de Hashem e nos seus poderes. E por isso que a gente fala Elokeinu, o nosso Deus. Aliás, Elokeinu é o único nome que você pode falar, o meu Deus. Adon, Tsevakot, todos os outros nomes de Deus, que você não tem como falar na primeira pessoa. Somente Elokeinu, o meu Deus. Que Elokeinu tem a ver também com a natureza. Como que Deus ele se condensou e entrou dentro do mundo. Daí ele fala Elokei Avoteinu, o Deus dos nossos patriarcas. Porque toda a fé que nós temos, como está explicado no Tânia, a fé que cada judeu ele tem, não é porque ele trabalhou, porque ele acredita, ou porque ele mereceu. Isso é uma herança. A fé que cada judeu ele tem é algo que vem de cima, que vem por herança no automático. Os patriarcas adquiriram essa conexão ímpar com Deus, essa fé em Deus, e no automático isso entra dentro de cada judeu. Aí ele fala Elokei Abraham. Primeiro é o Deus de Abraham. Abraham Avinu, ele tinha um pai idólatra. Terach, tinha aquela loja de idolatria. Abraham, ele desde os 3 anos começou a reconhecer a presença divina. E ele teve que brigar com o pai, quebrar as estátuas do pai, brigar com o rei do mundo da época, que era o rei Nimrod, e difundir dessa forma o poder de Deus em todo o mundo. Como que Deus é o Deus dos céus e Deus da terra e controla toda a humanidade. Isso significa Elokei Abraham, o Deus de Abraham, que ele buscou divindade com o seu trabalho particular. Ele foi atrás, brigou e conquistou essa conexão e essa fé máxima em Deus. Ele fala Elokei Yitzhak. Yitzhak, ele aprendeu muita coisa com seu pai, mas ele, por ter um atributo emocional, um comportamento diferente do pai, que o pai era chesed, bondade, amor, e Yitzhak era mais disciplina, uma pessoa mais severa, mais controlada. Ele aprendeu a servir a Deus não só com amor e com bondade, mas também servir a Deus e acreditar em Deus através da disciplina. Que isso era o trabalho da vida de Yitzhak. E depois Yaakov, ele aprendeu com seu pai e aprendeu com seu avô. Mas ele desenvolveu mais ainda. Porque ele era Tiferet, o caminho do meio, o caminho da bondade, o caminho da verdade, o equilíbrio entre a bondade e a disciplina. E nesse caminho do meio que ele desenvolveu uma fé máxima em Deus. Ele passou para os seus 12 filhos. E nós que somos Bnei Israel, filhos de Yaakov, descendentes de Yaakov, nós herdamos também essa característica do Yaakov, trabalhar e servir a Deus com compaixão, com o caminho da bondade e o caminho da verdade. Então todos esses poderes que a gente fala aqui, Agadol, Elokeinu, Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Depois ele continua e fala, Hakel Agadol, Hagibor ve'anorá. Hagadol, Deus o poderoso, Deus grande, o poderoso e o temível. Nomes. E na verdade, nós não podemos escrever mais adjetivos e nomes e elogios sobre Deus. Esses 3 elogios, Agadol, Hagibor ve'anorá, os sábios colocaram nesse Shemona Esrei porque eles copiaram esses 3 nomes da Torá. Quando Deus estava falando com Abraham, ele acabou louvando Deus, ou Moshe Rabbeinu, acabou louvando Deus com esses 3 nomes, Agadol, Hagibor ve'anorá. Então por isso nós colocamos isso dentro da reza. Agora, nós não temos o direito de escrever mais, ele é o grandioso, ele é inteligente, o bonito, o máximo, o criador. Porque se você falar mais algumas palavras,
e de repente você para de elogiar a Deus, parece que acabou os elogios, eu não tenho mais o que falar com ele. Então por isso nós falamos só esses 3 nomes, só esses 3 elogios e parou por aí. Porque nunca nada seria suficiente para elogiarmos e engrandecermos o nome de Hashem. Então não temos direito de acrescentar mais do que isso. Hagadol, o grande, representa na verdade o trabalho de Abraham. Hagadol tem a ver com Chesed, com a bondade, com o amor de Deus. Hagibor, o poderoso, tem a ver com poder, tem a ver com Gevurah, com severidade, com disciplina, que era o trabalho de Yitzhak. Vehanorah, e o temível, na verdade, representa o poder máximo de Hashem, que é o Tiferet, que é a beleza, compaixão, que é o trabalho do Yaakov, que na verdade isso tudo vem do Kel Elyon, do Deus sublime. Então essa na verdade são as três tipos de elogio, de louvores que nós podemos fazer em relação a Deus. E essa é a ideia da primeira bênção. A primeira bênção é chamada de Birkat Avot, a bênção dos patriarcas. E assim continua a reza falando e conclui Baruch Atah Hashem, Magen Avraham, bendito é Hashem, o Magen, o escudo de Avraham Avinu. E isso, na verdade, é interessante, que apesar que ele descreve sobre os 3 patriarcas nessa bênção, mas aqui ele termina com Avraham. Como que Deus prometeu para Avraham Avinu, Becha Chotmim, que a reza vai terminar com o teu nome, com todo o poder, com toda a fé, com toda a coragem que Avraham ele teve de criar essa nova fé em Deus, esse novo caminho de fé em Deus. Então, essa bênção conclui com o teu nome, com o nome de Avraham Avinu. Aí começamos a segunda reza. A segunda bênção é chamada Gevurot. Gevurot representa o poder, representa a disciplina de Deus, o poder máximo de Deus. Onde nós conseguimos perceber essa Gevurah de Hashem? Em 3 pontos que são descritos nessa segunda bênção. Ele fala, Atah Gibor Leolam, o Senhor é eternamente poderoso. Por quê? 3 pontos. Mechalkel Chaim Bechesed, sustenta os vivos com amorosa bondade. Mechayem Etim, ressuscita os mortos e traz a chuva. O poder de Gevurot Geshamim, o poder de trazer a chuva, força da chuva. Então esses 3 representam o poder máximo de Hashem. O poder de Deus dar vida para o homem, porque é só Hashem que tem esse poder máximo. E a vida é a grandeza de Hashem. Trazer as chuvas, porque as chuvas elas vêm com uma energia, em vez de cair o céu, de cair a nuvem inteira, tem uma disciplina nessa chuva. Cada gota, várias gotas, infinitas gotas, mas vem gota por gota. Que isso representa também o poder de Hashem. E o maior poder de Deus é Mechayem Eitim, Tchiat Ametim, a ressurreição dos mortos. E nessa bênção ele repete esse conceito da ressurreição dos mortos várias vezes. Mechayem Eitim Berachamim. A promessa de Deus para os falecidos, para os patriarcas, que vai ressuscitá-los novamente. E a gente conclui, Venemah Natal Achayot Metim, nós acreditamos no Senhor em ressuscitar os mortos. Baruch Atah Hashem Mechayem Metim, abençoado o Senhor que ressuscita os mortos. Isso, na verdade, é interessante que isso é chamado de Gevurot. Normalmente, Gevurot significa severidade, ou um rigor, uma disciplina. Mas aqui representa um outro nível que é explicado na Kabbalah, que é chamado de Tagboret HaAshpa. Tagboret significa uma abundância de energia. Ou seja, é uma transmissão de Deus muito além da transmissão que vem da bondade. Da bondade, ele tem algo, ele te dá e isso flui que nem a água, com amor. Aqui, na verdade, Tagboret HaAshpa é uma energia que vem do nível que é chamado Atik, muito elevada, que está acima do que se chama justiça, ou disciplina, ou severidade. Normalmente, Gevurah é disciplina e severidade. Aqui é algo que vem de muito acima, é algo que vem de muito alto. E por isso que vem, na verdade, essa que é a ideia dessa segunda brachá, elogiando essa abundância de brachot que vem de Deus na chuva, na vida e na ressurreição dos mortos que vem em breve, com a vinda de Mashiach. A terceira brachá é chamado Kedushá, ou Kedoshim, Kedushat Hashem. Nós estamos elogiando e louvando a Kedushá de Deus, a santidade de Deus. E nós falamos Atah Kadosh Veshimcha Kadosh.
Uma bênção muito curta. O Senhor é sagrado, tu és sagrado, santo, e teu nome é santo, e seres santos, e os seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade. Baruch atah Hashem, aquela Kadosh, Deus santo. Tanto Kadosh significa algo muito elevado, significa algo muito distante. Mas Kadosh é algo que nós temos esse acesso, que temos essa conexão. Nós podemos virar para Hashem e falar, tá, Kadosh, tu és santo, tu és sagrado. E aqui ele fala, o Kedoshim bechol yom yalelu chasela, que os seres santos irão louvá-lo diariamente. Quem são esses santos? Quem são esses seres santos? Representa a Neshama do povo de Israel. Todo judeu, que nós louvamos e agradecemos a Deus todos os dias. É interessante que na bênção, na segunda bênção, tem o Nagdeshach, quando que nós estamos na sinagoga, e tem uma conexão, e tem o Minyan, tem 10 homens, e nós fazemos o Nagdeshach. Ali nós descrevemos como que os anjos louvam e agradecem a Deus diariamente. E eles falam Kadosh, 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 santo, santo, santo. Quer dizer, a forma que os anjos estão agradecendo e louvando a Deus. Nessa reza nós estamos falando como que todo o povo de Israel, o Kedoshim bechol yom, os seres santos estão louvando e agradecendo a Hashem. Vale agradecer a Deus. E aqui a gente fala Atah Kadosh veshimcha Kadosh. Atah Kadosh, você é Kadosh, que significa, quando a gente fala Atah, eu estou me referindo à essência máxima de Deus. Atzmut, a essência máxima, mais sagrada de Deus. E depois nós falamos Veshimcha Kadosh. Não somente que o Senhor, tu és santo na sua essência, mas Veshimcha, o teu nome também é santo. Ou seja, o nome de Deus como que desce e se revela aqui para baixo. O nome de Deus, porque o nome da pessoa representa a sua irradiação. O nome representa uma revelação para fora, porque eu não preciso do meu nome. O meu nome é para me conectar com os outros, para que os outros possam me chamar pelo meu nome Elial. Eu não preciso do meu nome, ninguém se chama pelo seu próprio nome. O nome é uma forma de você se revelar com o mundo externo. Então nós estamos falando que não somente Atah Kadosh, mas Veshimcha, o teu nome de Deus. Ou seja, a sua irradiação, a sua forma que você se externaliza e se conecta com o mundo inferior, nós também conseguimos nos referir a este nome como Kadosh, como algo muito elevado e como algo muito santo. Então essa é a ideia dessas primeiras 3 bênçãos. São bênçãos de Shevach, de louvor a Deus, descrevendo sobre a nossa emuná e a emuná dos patriarcas, descrevendo o Gevurot, o poder, a abundância de energia de Deus na chuva, na vida e na ressurreição dos mortos, e depois como a Kedushá de Hashem, a santidade máxima de Deus. Semana que vem iremos discutir um pouquinho sobre as bênçãos intermediárias, as 13 bênçãos intermediárias, e depois as últimas 3 bênçãos de louvor e agradecimento. Só falar mais algumas coisas interessantes sobre esta reza. Existem 7 regras, 7 leis de como que devemos fazer o Shemona Esrei. Primeira coisa, essa reza, por ser tão sagrada, é o momento mais sagrado de toda a reza, das 3 rezas. Então, como respeito, nós fazemos essa reza de pé, que é o momento de você ter essa submissão, esse respeito máximo para Hashem, e por isso a pessoa deve fazer o máximo de sempre fazer essa reza de pé. Também, o Shemona Esrei, nós sempre fazemos direcionados a Jerusalém. Aqui, nas Américas, no Brasil e nas Américas, nós fazemos essa reza em direção a Israel, que está no leste. Então a gente sempre tem que enxergar para o leste para ver realmente que a nossa reza esteja direcionada ao Beit HaMikdash, em direção ao lugar mais sagrado. Se alguém está em Israel, ele faz em direção a Jerusalém. Alguém está em Jerusalém, ele faz em direção ao Kotel, e assim por diante. Quando fazemos essa reza, nós colocamos os 2 pés juntos. Da mesma forma como os anjos eles fazem, porque os anjos eles só têm uma perna, e essa hora é de tamanha submissão para Deus, como estamos no nível de um anjo. Por isso que nós fazemos essa reza também, reza silenciosa, em voz baixa, sem muito alarde, para que ninguém possa escutar. É uma reza silenciosa entre eu e Deus. Isso nós aprendemos da Hannah, que era a mãe do profeta Samuel, que ela fez a primeira reza silenciosa. A primeira vez que ela foi na frente da parede
rezando e chorando, implorando para Deus para ter um filho, ela fez isso aqui em voz baixa, como respeito, já que nessa hora eu estou perante o rei, rei dos reis. Deus, eu preciso estar bem vestido, e não simplesmente de qualquer forma, mas estar com as melhores roupas. Melhor ter um lugar fixo para fazer essa reza, tanto em casa como na sinagoga, ter um lugar fixo e não cada vez em um outro lugar. E é bom também fazer isso aqui na frente de uma parede para você conseguir se concentrar melhor. A pessoa precisa pronunciar cada palavra corretamente, com respeito, e falar a palavra clara, e não simplesmente escanear com os olhos. E durante essa reza nós também curvamos 5 vezes no Shemona Esrei, como também um respeito para Hashem, agradecendo a Hashem por essas bênçãos. Fazemos aqui no começo do Shemona Esrei 2 vezes, e no final fazemos mais 3 vezes. Mas de qualquer forma, essas são algumas ideias sobre o Shemona Esrei. Só para concluir com uma história, tinha um grande sábio no século XVIII, chamava Rabbi Akiva Eiger. Ele morava na Hungria, um sábio, um erudito, que tem vários livros que são estudados até hoje, e infelizmente a sua lápide foi destruída pelos nazistas. Certa vez, ele viu um médico, que estava passando pela cidade, e um morador da cidade pediu que ele examinasse, um judeu pediu que ele examinasse. O rei examinou, ele falou, desculpa, mas não tem cura para sua doença. E o Rabbi Akiva Eiger falou, me fala uma coisa, se fosse um rei que te pedisse para curar, você também ia falar a mesma coisa? Desculpa, é uma doença terminal, não tem o que fazer? Ele falou, não, se fosse o rei, eu realmente poderia trazer uma cura para ele. Porque a única cura para essa doença é um pássaro específico que se encontra nas florestas, nas montanhas, no deserto, muito distante, e é praticamente impossível você capturar esse tipo de pássaro. Aliás, o rei esteve doente, e ele mandou vários e vários servos e soldados para buscarem por esse pássaro, e acabaram achando, depois de muito tempo. Ele comeu dessa carne, e ele acabou se curando. Mas eu falei que para ele não tem cura, por causa que para uma pessoa simples que nem você, não tem o que fazer, tá bom? Rabbi Akiva Eiger, ele virou para si e falou um minutinho só. O rei, ele tem soldados, mas nós temos a tefilá, nós temos a reza. E ele começou a rezar, e ele falou, Hashem, Senhor do Universo, o Senhor é o Pai de todo o povo de Israel. O Senhor é o rei, e nós somos os príncipes. E nós somos filhos do rei. Então nós também temos esse poder. Por favor, Hashem, faça um milagre, que esse pássaro apareça. E não passou muito tempo, e o pássaro apareceu na janela, pegaram o pássaro e deram para aquele doente comer, e com isso ele acabou, na verdade, se curando. E esse é o poder da reza de cada um e um de nós. E se nós seguimos o script de como que nossos sábios instituíram essa reza, a ordem das rezas, as palavras da reza são todas exatas. E não adianta você falar, eu vou rezar do meu jeito, porque nós não temos o palavreado correto. Nós não temos o telefone vermelho para nos conectarmos diretamente lá em cima. Porque nós não queremos somente agradecer. Eu quero agradecer e pedir e ganhar mais saúde e alegrias, como veremos na semana que vem. E que assim seja realmente para todos, que possamos aprimorar nessa reza e recebermos todos os pedidos, principalmente o pedido mais importante dessa reza, que é a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.